Programa Inclusive, que surgiu em 2018, e desde lá vem trazendo pautas com foco na inclusão, na diversidade, na longevidade, algumas edições especiais para falar de saúde em todos os sentidos. E hoje nós estamos com uma entrevista inédita. A gente convidou a Jennifer Coutinho. Jennifer, tudo bem com você? Tudo ótimo, eu estou bem animada para essa conversa, Rosa. Que bom! Jennifer, conta pra gente, você é CEO da Se Candidate Mulher. Conta sobre essa startup, sobre essa iniciativa. Conta pra gente. Legal, bom, me apresentando aqui, fazendo uma audiodescrição, sou uma mulher parda, visto aqui uma blusa com cortes geométricos preta, estou com um brinco aqui com uma bolinha branca embaixo e estou com o cabelo liso jogado para o lado. Hoje não estou de maquiagem, e o sentimento aqui que eu expresso hoje é de bastante empolgação, né? Sou diretora executiva, então o significado dessa sigla, né, de CEO, que é uma sigla em inglês, da Se Candidate Mulher. A Se Candidate Mulher é uma startup de recursos humanos e a gente acorda todo dia para conectar mulheres aí incríveis a empresas que queiram contratar ou promover mulheres, né, nos seus times. Então, o nosso trabalho hoje, na verdade, o nosso trabalho lá atrás começou primeiro na mulher. Antes mesmo da gente começar a trabalhar com as empresas, a gente começou a trabalhar, que a gente descobriu aí que as mulheres não se candidatam a vagas de emprego tanto quanto os homens, muito menos a promoção de emprego. Então, a mulher ela tende a se candidatar numa vaga só quando ela tem todos os pré-requisitos e é uma promoção de emprego também, enquanto o homem faz isso com 60% dos pré-requisitos. E aí, quando esse candidato surgiu, a intenção era incentivar a mulher a se candidatar mais, e já que ela achava que ela estava em desvantagem, ajudar ela a ir melhor, né? Fazer um currículo melhor, fazer um LinkedIn, fazer uma entrevista melhor, se promover melhor dentro da empresa. Ao longo da evolução desse candidato, a gente começou a entender que a gente precisava conectar essa mulher com as empresas. E as empresas começaram a procurar as candidatas mulher para acessar essas mulheres que passaram por essa capacitação nossa. E aí a gente começou a conectar. Então, esse é o trabalho que a gente faz hoje. Desde quando existe a Se Candidate Mulher? 2020. Esse ano 2020. A gente vai fazer 3 anos. Muito bem. De lá para cá, as ações de diversidade e inclusão têm sido voltadas ao universo corporativo, né? Por incrível que pareça, muito embora a gente tenha evoluções, né? Quando a gente pensa em equidade, em empoderamento feminino, inclusão da mulher, né, nesse universo, né, há ainda muita defasagem, né? Ainda precisamos ainda contribuir mais e mais para que essa realidade vá mudando. Me conta uma coisa, você pode, assim, em linhas gerais, contar para a gente, refrescar aí também a memória de quem nos acompanha, o que é diversidade e inclusão? Essa pergunta é muito boa, pergunta de milhões, né? Até antes de responder nisso, realmente, eu acho que o empreendedor ele sempre tem que ter uma visão otimista, né? Senão ele não vai trabalhar, né, no cenário que ele está hoje. Eu acho que é inegável que as coisas têm avançado, mas é exatamente do jeito que você falou, Rosa. Assim, as coisas avançam assim a passos de tartaruga, não na velocidade que a gente gostaria, mas sim temos tido evolução. Então, falando num sentido muito amplo, aí no âmbito corporativo, falar que a gente tem um time diverso é falar que a gente tem um time composto por pessoas que têm características diferentes. E quando eu falo características, eu não estou falando só de etnia, eu estou falando de gênero, eu estou falando de regionalidade, eu estou falando de idade. Existem várias aí as diversidades. Então, isso eu estou falando de diversidade. E falar de times diversos são times que são compostos por várias diversidades. E aí você vai conhecer empresas que, por exemplo, já tem uma diversidade de gênero bacana. Às vezes ela já tem ali metade mulher-mulher. Mas quando você vai olhar, não tem uma diversidade étnica bacana. Quando você vai olhar, não tem uma diversidade regional legal.
Então, não tem uma diversidade etária, igual mesmo você falou que é uma das pautas que vocês levantam. Então, a diversidade ela é muito mais ampla do que a gente discute normalmente. Eu mesmo, eu posso falar de diversidade de gênero, mas eu preciso trabalhar dentro da pauta de diversidade de gênero mulheres diversas. Mulheres PCDs, mulheres negras, mulheres LGBTQIA+, mulheres mais 50 e tantas quantas outras, né, variedades ali. E a inclusão, que é diferente, né? A gente não pode falar só de diversidade e inclusão como se fosse uma coisa só. Porque isso é diversidade. A inclusão é, uma vez que você passou esse raio-x e entendeu que está faltando uma diversidade aí dentro do seu time, é chamar para dentro, além de ter um ambiente, né, que é propenso para essas pessoas, promover um ambiente propenso para essas pessoas, trazer elas. E aí você vai começar a incluir essas pessoas. E aí quem entende ou quem se aprofunda mais no assunto costuma dizer que não tem como um andar sem o outro. Não dá para trazer a pessoa diversa sem incluir ela, porque senão ela fica fora e o próprio ambiente vai expelir ela. Então, diversidade e inclusão andam lado a lado. Fazer uma coisa sem a outra acaba fadado meio fracasso. Ambas precisam estar lado a lado. O que acontece? Você falou algo muito importante, né? Por exemplo, a gente está num ambiente, né, corporativo, né, numa empresa X, então temos lá um profissional da geração Z e um profissional da Baby Boomer, vamos dizer assim. Há, evidentemente, uma distância aí de saberes, cada qual aí dentro da sua geração, né? Saberes geracionais, vou denominar dessa forma. O que às vezes escapa é exatamente os RHs, os próprios empresários, eles acabam deixando escapar essa interação. Exatamente fazer com que, por exemplo, um baby boomer entenda o universo de um millennial, né? E um millennial entenda o universo de um baby boomer, por exemplo, né? Então, aí, esse trabalho é justamente um trabalho que compete a vocês. Vocês estariam contribuindo, prestando consultoria, mentorias para essas empresas, não é isso? Mostrando exatamente a importância de haver essa conexão, porque senão os processos não caminham tão exitosamente, né? Eles são mais lentos, porque, por incrível que pareça, é muito difícil, né? Essa interação. Isso pensando dentro de um universo corporativo. Você concorda comigo? Não, eu concordo muito. Esse candidato faz um trabalho especificamente falando de mulheres. E aí a gente fala de gerações ali dentro do âmbito de mulher. Existem outras consultorias que vão falar disso num âmbito mais amplo, porque o nicho que eu trabalho específico é de mulher. Mas existem várias outras empresas que fazem isso. Lá, quando a gente faz esse tipo de trabalho, por exemplo, a maneira como a gente expõe as nossas mulheres, a gente retira todas as informações que são de vieses. O que são informações de vieses? Informações que podem gerar na pessoa contratante ou na pessoa que vai formar o seu time qualquer informação que pode eliminar ela que não é relacionada a uma competência de trabalho. E isso não deveria acontecer. Então, por exemplo, no modelo de currículo, no modelo de perfil na base de talentos desse candidato, não tem idade, não tem classificação de gênero, porque na nossa base tem pessoas transgêneras, tem pessoas não binárias, então isso não tem localização, não tem várias dessas outras coisas que determinam esses vieses. Isso faz com que, consequentemente, uma seleção seja feita não baseada nisso. Então, a empresa ela só vai saber desse tipo de informação quando a pessoa já passou por todos os crivos de competência, quando a empresa já está extremamente interessada nesse profissional e é uma empresa que está chamada pelas candidatas mulher. Então, a empresa também, do outro lado, passou por esse tipo de orientação, de vieses inconscientes. Uma pessoa não deveria ser escolhida por causa da sua idade, deixar de ser escolhida pela sua idade, se ela é solteira, se ela é casada, ou alguma coisa desse tipo.
E aí, essa empresa que está com as candidatas mulher passa por esse tipo de orientação. E a gente consegue fazer essa chancela. A gente, nas nossas candidatas, a gente só não se responsabiliza quando elas estão com processos seletivos que não são empresas que estão junto com a gente. Entendi. Existem boas práticas para se construir um time e uma cultura organizacional diversa, né? Entre elas, conhecer o contexto, avaliar a realidade da empresa, estabelecer metas objetivas, ter uma boa comunicação inclusiva, firmar parcerias com quem também promove diversidade, eliminar os vieses inconscientes dos processos seletivos que você acabou de falar, né? E criar um ambiente inclusivo e seguro. Ter uma comunicação inclusiva também é muito difícil a pessoa entender, né, o que é essa comunicação inclusiva. Mas, assim, por exemplo, você teria assim, algum exemplo de alguma empresa que vocês estão aí trabalhando, que realmente está trazendo resultados positivos, para a gente ilustrar aqui o que a gente está falando? A gente pode dar um exemplo prático disso, né? Lá atrás eu falei para você que a mulher ela não se candidata se ela não tiver todos os pré-requisitos. Então não adianta a gente ir lá fazer um post no LinkedIn e falar assim: mas eu postei a vaga e nenhuma mulher se candidatou, então a culpa é só da mulher, a mulher tem que ser mais ousada. Existe a responsabilidade que é da mulher, sim, de não se candidatar, mas existe a responsabilidade que é da empresa, que é exatamente esses pontos que você falou, entender onde eu posso estar também levantando barreiras para a mulher não se candidatar. Então, vou dar um exemplo da área de tecnologia, que é clássico. A gente já sabe que é uma área majoritariamente masculina, até esse momento. Então, pensa que a mulher ela precisa se identificar com aquela área. Uma das coisas que diferencia a mulher numa candidatura, ela tem que se enxergar naquele lugar. Isso é uma característica da mulher e a gente fez estudos sobre isso. A gente tem comprovações sobre isso aqui dentro das candidatas. E aí, como padrão, toda a vaga de tecnologia, a imagem é um rapaz branco, de camisa xadrez, no escritório da Faria Lima, no seu computador todo. E aí a nomenclatura é desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end. Todo. Se você rolar qualquer vaga, é assim. A mulher não se identifica. Eu não estou falando que a foto tem que ser sempre uma mulher desenvolvedora, nem nada do tipo, não. Mas se você olha para uma página de emprego e que minimamente você não identifica uma diversidade nessa página, não estou falando para você colocar X na palavra, não estou falando para você mudar os termos, mas precisa ter uma imagem que minimamente as mulheres se enxerguem ali. Então, às vezes, o problema é muito mais simples que você imagina. O problema é muito mais simples, se você tem desenvolvedoras no seu time, vamos mudar, em vez de você falar que está contratando desenvolvedor, não tem só desenvolvedor homem, vamos contratar uma pessoa desenvolvedora, vamos colocar um time de desenvolvimento que, inclusive, é composto por mulheres, por pessoas negras nessa página de carreira. Eu tenho certeza absoluta que o seu número de pessoas diversas candidatando vai mudar. Então, qual que é o problema, Rosa? Às vezes as pessoas falam assim, não, porque para eu ser diversa eu vou ter que fazer isso. E ninguém vai estar pronto hora nenhuma mesmo, não. Assim, vai demorar muito para estar todo mundo 100% pronto. E o que eu falo para as nossas empresas é, começa pelo começo. E aí, no começo, vai dar trabalho. Às vezes vai ser começar revisando um job description. Às vezes vai ser, poxa, você faz um processo seletivo, você quer trazer mais mulheres, só tem homem. Da primeira entrevista até a última entrevista, é só homem que entrevista a mulher. Do início até o final. Inclui uma mulher no meio desse processo também, sabe? Verdade. Então, às vezes, é fazer coisas simples. E eles estão querendo reescrever o dicionário, entendeu? Verdade. Diversidade e inclusão promove benefícios, né, para uma empresa, traz criatividade e inovação. As equipes que são diversas, como eu até comentei no início da nossa entrevista, tem esse intercâmbio intergeracional também, intercâmbio de raça, intercâmbio de gêneros, enfim, tudo isso são valores agregados, né? Só trazem benefícios e faz com que a empresa acompanhe o que a gente está vivendo, que o mundo mudou, né?
e vem mudando mais e mais, e esse mudar não é em nenhum momento pejorativo ou nada, é muito, ao contrário, altamente positivo. Mas ainda falta, né, esse trabalho. Vamos supor assim, eu tenho uma empresa, né, o que eu devo fazer para eu conseguir o seu trabalho? Eu devo ligar para vocês? Devo preencher alguma planilha? Explica para a gente como é que é esse processo. Ah, legal, muito bom. Antes, eu até trazer isso que Rosa, você levantou um ponto maravilhoso, que é as pessoas precisam parar de imaginar de pensar que diversidade e inclusão é só trabalho social. Não é só isso. Diversidade e inclusão é papo de estratégia de negócios. Como você muito bem pontuou, e eu tenho outros dados para trazer aqui, 36% das organizações, segundo um estudo da PwC, alavancaram os seus desempenhos porque conseguiram reter melhor os seus talentos porque investiam em diversidade e inclusão. As pessoas ficam mais em empresas que são mais diversas. Aproximadamente aí 17% também dessas organizações, segundo um outro estudo da Harvard Business Review, falam que os profissionais são mais engajados, 17% mais engajados, quando estão em empresas mais diversas. E segundo a McKinsey, empresas mais diversas têm 25% mais resultados econômicos, são mais lucrativas. Então, falar de diversidade e inclusão, gente, não é falar só de responsabilidade social, é falar de negócio, é falar de grana, é falar de inovação. Então, acho que na hora que o empreendedor, o dono de negócio, virar essa chavinha, ele vai entender isso e vai investir mais nisso. Então, se a empresa quiser entender melhor como que essa candidata pode ajudar, é muito simples. Ela pode ir no nosso Instagram, @secandidatemulher. Lá tem todos os nossos contatos, lá tem o link que vai para o nosso site, pode mandar mensagem para a gente no nosso direct e falar com a gente, ou ir no nosso site, www.secandidatemulher.com.br. E aí fica facinho. Tem uma outra questão também, né? Existe uma redução de riscos e erros, né? Vamos chamar de enganos, né? Exatamente por isso, porque às vezes o conhecimento de um baby boomer é X, do millennial é Y, e aí, ao se cruzarem, eles trazem resultados. Se não se cruzarem, não terá resultado. E, ao mesmo tempo, as vivências. É muito importante a gente pensar em raça. A vivência, cada qual tem sua importância histórica, né, para agregar. Você falou algo muito importante também, é que às vezes também um empresário, uma empresa não para pensar nisso. Regionais, um intercâmbio regional. Por exemplo, uma pessoa que é do Nordeste, ela tem uma vivência, uma história que certamente um sulista, uma pessoa do Sul, não vai ter a mesma história que ela, porque foram outros colonizadores, outro grupo, né, étnico que colonizou o Sul e outro que colonizou o Nordeste, enfim. Isso é muito importante também, porque agrega, por incrível que pareça, traz até eventualmente felicidade ao ambiente, né? Porque assim as pessoas têm experiências que elas podem trazer sim no dia a dia, no cotidiano corporativo. Você concorda? 100%. Tem um professor, não lembro agora o nome, mas numa das capacitações de negócios lá dos cursos de Harvard, trabalhar com gente que pensa igual a gente é bom demais. Vamos falar a verdade. Se a gente trabalhasse só com os nossos amigos, é bom demais. Você senta na mesa, não tem discussão, você entra, é bom demais. Trabalhar com gente que é diferente é difícil. Você vai entrar em umas discussões ali, que vai ser reuniões de horas, mas o potencial de inovação e de criatividade é muito maior. Então, se tem 5 pessoas na mesa e as 5 pensam igual, você tem que trocar 4. Ele falava desse jeito. E é exatamente isso.
Vamos pensar no mercado do Brasil, que é gigantesco, e muita gente internacional vem para cá para testar as coisas, justamente porque o Brasil tem um território que é continental, que é muito maior que de vários países, que cabe aqui, né, continentes inteiros. Se eu que estou aqui em São Paulo, aqui no eixo, no sudeste do Brasil, eu, enquanto mercado, eu quero atingir o mercado do Nordeste, eu quero atingir o mercado do Sul, eu quero atingir o mercado do Norte. Só que eu só vou conseguir atingir esse mercado se eu conhecer a vivência desse mercado. É diferente. Não adianta achar que é replicar o que eu faço no Sudeste e que eu vou vender ou que eu vou captar as pessoas de lá para cá. Não é assim que funciona. Então, acho que, como agora a gente falou de diversidade regional, a mesma lógica vai funcionar de qualquer jeito. Vamos pensar nas mulheres. Mais de 50% da população do país é mulher. As mulheres são as maiores tomadoras de decisão dentro dos lares, financeiramente falando. Você não quer que a mulher consuma o seu produto ou o seu serviço? Então, você não quer que a mulher esteja do seu lado, do lado da sua marca, do lado da sua empresa, do lado do seu negócio? Então, você tem que trazer a mulher para perto de você. Ela tem que gostar da sua marca, seja para trabalhar ou seja para consumir. Então, é isso, é sobre esse papo de negócio que a gente está falando no final das contas. É muito bom mesmo. É um papo realmente assim que pode. A gente pode aí ter capítulos, né? A gente pode ficar horas falando disso aqui, ó. O que acontece? Eu quero aproveitar essa edição, primeiro assim, porque é muito importante a gente ter uma entrevistada como você. Você tem uma luz, aí um brilho no olhar, uma vontade, sabe? Você passa isso para a gente, está passando isso para mim. E convidar os seguidores, os ouvintes, porque o programa, inclusive, ele tem um formato em podcast, você pode ouvir online no momento que você quiser, não é uma rádio online, uma rádio digital, e também ela sobe no YouTube, também você tem a liberdade de assistir no momento adequado, no momento que você tenha lá um tempo mais reservado, enfim. E aí, o que eu quero convidar os seguidores e os ouvintes, falo seguidores também porque nas redes sociais também nós divulgamos sobre o programa, né? A pensar nisso. Não importa o porte da sua empresa, se ela é uma pequena empresa, ela precisa pensar, sim, na diversidade e na inclusão, porque de pequena ela pode se tornar média e se tornar grande, né? E aí a gente vem tendo, assim, por exemplo, a gente teve ontem um factual, né, o falecimento da Glória Maria, que é um ícone dentro do jornalismo, e por que não dentro do contexto de raça? Quantas lições que ela ensinou, né? Quanta coisa positiva ela mostrou, inclusive essa garra, essa disposição, que é algo, a motivação, né? Às vezes também uma pessoa X, ela não é tão motivada como a Y. E havendo esse cruzamento, você também pode encorpar a sua empresa, né? Você pode agregar valor. Eu quero que você deixe uma mensagem aí final, né, para essa edição, baseado aí no seu trabalho. E assim, eu estou curiosa, o que levou uma jovem como você a trabalhar um tema tão delicado? Ele é delicado na medida em que realmente ainda a gente está em passos de tartaruga. A sociedade precisa aprender muito ainda sobre o que é diversidade, sobre o que é inclusão. O que te moveu a essa causa, a esse trabalho tão bonito? Ô, Rosa, vamos deixar então. Quem quiser ouvir essa história vai ter que pedir. Vamos engajar no podcast, vai ter que pedir para ver a parte 2 dessa história. Eu vou dar só um spoiler, então. Tá bom. Porque a minha história é uma história toda errada, Rosa. Eu sou uma história, eu vivo dizendo que eu sou uma história errada que tem dado certo, sabe? Eu venho de uma história muito simples. Minha mãe me teve com 14 anos, eu vim de uma escola de periferia. Então, eu falo que eu criei esse candidato mulher porque é o que eu precisava ouvir em vários momentos. Eu era a mulher que não me candidatava nas vagas. Eu era a mulher que achava que eu nunca ia conseguir bem na carreira. E eu criei esse candidato mulher para falar para a Jennifer mesmo. E eu acho que quando ela conseguiu ouvir isso, ela falou: meu Deus do céu, pode ter um monte de Jennifer aí que precisa ouvir isso também.
E aí ela começou a falar. Então, mas quem quiser ouvir a história da Jennifer, fica um capítulo à parte. Depois a Rosa vai contar pra gente. Se tiver comentário lá falando que quer ouvir essa história, a gente faz uma conversa 2. Se não, vocês vão ficar só curiosos aí para saber essa parte 2. Ok, a gente combina dessa forma e aí a gente pode sim ter uma outra edição, claro. Fiquem à vontade para nos convidarem a entrevistar vocês, né? Mais do É que só porque não ia dar tempo mesmo de eu contar, mas eu acho que se a galera gostar desse papo aqui, eles têm que pedir pra gente, uai. Pra mim e pra muito você. bom. Muito bom, foi muito bom. Agradeço mais uma vez essa entrevista. É sempre importante falar de diversidade e inclusão. Parabéns pelo trabalho, parabéns por você se colocar aí no centro, né? Acredito que tenha te trazido e venha te trazendo benefícios e bons resultados. E pode trazer muito mais, né? Obrigada, Rosa. E eu acho que aí, para fechar hoje, né, nesse momento aqui, uma coisa que eu pensei muito é que às vezes a gente acha, seja você que é empreendedor pequenininho e acha que você só vai mudar diversidade e inclusão se você for uma empresa grande, ou seja você que é uma mulher, por exemplo, e acha que você só vai conseguir um emprego se você tiver uma faculdade em Harvard ou na USP. Às vezes a gente acha que para a gente mudar o mundo ou mudar a vida, a gente tem que ganhar um prêmio Nobel ou estudar na melhor faculdade do mundo. E às vezes não, gente. Às vezes a gente pode começar de casa, sabe? Às vezes a gente pode começar um homem, por exemplo, tratando melhor a esposa, tratando melhor a filha. Aí depois ajudando dentro da comunidade. E aí depois ajudando dentro da cidade. E aí depois no trabalho. E aí depois promovendo as mulheres dentro do trabalho, dentro da empresa. E aí sim numa multinacional. E o mesmo na mulher, sabe? Às vezes você pode começar se arriscando mais na lojinha que você trabalha aí na cidade pequena, depois numa empresa maior. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente só é relevante se a gente fizer coisas muito grandes, mas começa de casa, começa pequeno de novo, porque aí quando você vê, você mudou o mundo e não precisou fazer nada tão grande, não. Foi assim que funcionou comigo. E eu tô aqui, então, né? Quem Muito sabe? bom. Obrigada mais uma vez. Olha, gente, fica essa mensagem, hein? Fica a mensagem, a dica e toda essa motivação da nossa entrevistada de hoje, hein? Pensem nisso. Obrigada. Obrigada, Rosa.